Sejam bem-vindos ao programa Meu Voto Vale, o primeiro programa vinculado a uma ferramenta de inteligência artificial que permite a você, eleitor, informar as suas demandas e ao gestor público apontar soluções e dar publicidade a elas. Dando continuidade à entrevista sobre o sistema de mediação de conflitos Resolva Saúde, recebemos novamente em nossos estúdios a doutora Jussiane Cleto Pacheco. Seja bem-vinda, doutora Jussiane, uma boa tarde. Como está Portugal hoje? Estamos bem, sim. Estão bem? Aqui na Serra nós estamos com bastante frio. Aqui já está um pouco mais ameno o clima, com calorzinho, favorável. Coisa boa. Sim. Então vamos retomar a nossa entrevista, né? Por que utilizar a mediação na resolução de conflitos na área da saúde, doutora Jussiane? Então, entre os vários fatores que justificam a utilização da mediação na resolução dos conflitos de saúde, nós podemos citar o fato dela ser menos onerosa, mais célere se comparada ao processo judicial, ao fato de que ela tem uma informalidade, né? Ela é um meio informal e mais flexível, ela mantém a confidencialidade do conflito, favorece a autonomia da vontade entre as partes, também permite que exista uma efetiva reparação pessoal, uma vez em que os envolvidos participam da resolução daquele problema, mantendo-se, né, muito mais vinculados ao cumprimento, bem como resolvendo de forma responsável uma maneira, né, encontrando uma maneira de solucionar aquela demanda que existe entre uma parte e outra. Muito bem. E por que mediar com o sistema Resolva Saúde? O sistema Resolva Saúde, ele é especialista na resolução de conflitos na área da saúde, seja entre o paciente e o profissional, ou entre o paciente e uma instituição. E, em função dele atuar com uma mínima intervenção humana, ele guarda uma característica de neutralidade e de imparcialidade, o que é um fundamento muito importante dentro da mediação, além do fato de ele ser de utilização gratuita. Ótimo. Isso oferece muitas vantagens. E quais as vantagens de utilizar o sistema Resolva Saúde para instituições públicas e privadas? Entre as vantagens é o estabelecimento de um canal de diálogo entre as partes, né, entre o paciente, o profissional, a instituição. Isso favorece, entre outras coisas, a manutenção da boa relação entre o profissional e o paciente, a instituição, fazendo com que se evite uma imagem negativa na ocorrência de algum conflito, né? E também se preservando princípios, por exemplo, como a ética e a humanização, que são princípios fundantes na área da saúde. Também é possível identificar e fortalecer os setores vulneráveis de uma instituição, né, atuando de uma forma preventiva, também adotando boas práticas para evitar que essa recorrência desses conflitos venha a acontecer. Também possibilita identificar o perfil dos agentes em conflito, também favorecendo a transação de uma forma mais consensual, né, mais amigável, além do fato de que ele estimula os acordos extrajudiciais e, com isso, reduz a judicialização, bem como tem um ganho muito grande no que se refere à economia de tempo, à economia de recursos, à economia de desgaste emocional. Então, todas essas particularidades, a mediação acaba por trazer como vantagem. Certo. Então, podemos afirmar que, para os gestores públicos, que o Sistema Resolva Saúde é uma ferramenta não só de mediação, mas sim de prevenção de conflitos. Sim, exatamente. Ao passo que você consegue identificar quais são os setores vulneráveis das instituições, é possível adotar práticas, é possível antever quais são as questões em conflito para evitar novas ocorrências. É exatamente essa ideia.
Certo, então, para o gestor público, tu vai ter, além da vantagem de ter um sistema preventivo, um sistema de mediação, e mesmo Isso, como se funcionasse como uma consultoria autônoma, né? isso mesmo, isso mesmo. Essa é a ideia mesmo. Sabemos que os projetos relacionados ao grupo Prática Clínica sempre possuem um perfil social. Como a população se beneficia dos processos de mediação de conflitos no Resolva Saúde? Então, além da plataforma Civil Uso Gratuito, ela é uma ferramenta que contribui para a redução do número de processos nas cortes do país. Então, ele trata-se de uma via de acesso democrático ao sistema judiciário, que muitas vezes, pelo fato de estar sobrecarregado, não consegue oferecer a prestação jurisdicional em tempo hábil, né? E também não consegue, muitas vezes, responder com uma eficácia à pacificação que se procura nessa área da saúde, né? Porque com as inúmeras demandas do sistema judiciário, ele acaba por ser mais lento comparado com a mediação e também mais oneroso. Certo, isso sabemos que no Brasil não é uma prática comum, né? Como é que é em Portugal? Então, a mediação, ela já existe há muitos anos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Na Europa, ela é uma prática que vem sendo bastante aprimorada e bastante incentivada. E eu vejo que no Brasil ainda temos um caminho para percorrer, mas estamos movendo esforços para que isso aconteça. Quais são os casos em que a legislação permite a prática de ferramentas e etapas de mediação? Então, a legislação estabelece que pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Direitos disponíveis são aqueles que o titular pode abrir mão sem que cause um prejuízo para a sua vida comum, vamos dizer assim. Já os direitos indisponíveis, que admitem transação, são aqueles que, num primeiro momento, o titular do direito não pode abrir mão dele, mas em algumas situações práticas, ele pode negociá-los, desde que isso não represente um prejuízo considerável, né, a manutenção da dignidade da sua vida enquanto ser individual e enquanto ser envolvido em uma sociedade. Eu vou trazer alguns exemplos de algumas situações em que cabe a mediação dentro da área da saúde. Por exemplo, pedido de fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos ou entrega de insumos, questões relacionadas à cobertura de planos de saúde e ao próprio Sistema Único de Saúde, questões relacionadas a erros de procedimentos, erros médicos, e casos também, por exemplo, de indenizações morais e materiais, também são passíveis de mediação. E eu vejo que a mediação, né, como nós havíamos falado, no Brasil ainda estamos num processo um pouco acanhado, né, que ainda precisa ser mais fomentado, mas eu vejo com muito bons olhos a mediação nessas principais questões que envolvem a área da saúde, né, nas questões de pedido de medicamento, questão de pedidos de procedimento, fornecimento de insumos. Eu vejo com muito bons olhos a possibilidade da mediação resolver essas demandas de uma forma mais amistosa, mais célere, com menos desgaste e com muito mais benefício para todos os envolvidos, né? Seja para a instituição, seja ela pública ou privada, e seja para o paciente também, né? É um ganho para todos. É verdade, na área da saúde a gente tem essa problemática, né? Onde pequenas coisas às vezes se transformam em grandes conflitos que poderiam ser resolvidos de maneira mais célere e sem a intervenção do judiciário. Pois é, eu até
me recordo agora de um exemplo que eu poderia dar, por exemplo, um paciente recebe a receita de um médico de um determinado medicamento. Aí, quando ele vai se deparar tal medicamento, muitas vezes o município não tem disponível. Então, ao invés do paciente já recorrer pela via judicial, o que poderia se tentar? Poderia se tentar uma mediação entre os envolvidos. O médico, muitas vezes, tem a possibilidade de prescrever um medicamento que o município consiga ofertar, e só por aí já se resolveria o conflito, ou em casos em que muitas vezes não se consegue a via principal, né, o problema não se chega ao cerne do problema principal na resolução, pode-se resolver também questões secundárias. Por exemplo, às vezes o paciente precisa de um exame, precisa de uma consulta, então acaba por fazer ajustes secundários em que tudo isso minimiza o conflito, minimiza a indisposição entre os envolvidos. A ideia de mediação é essa, é exatamente isso. Sim, além de economizar recursos públicos, né, que hoje já são escassos. Sim. Mas, de maneira prática, de que forma a mediação impacta no dia a dia das instituições de saúde? Tá. Então, os benefícios de solucionar conflitos de forma mais simples, mais célere, mais prática, né? Menos traumática e menos onerosa, é visível em todos os envolvidos, né? Tanto no profissional, quanto na instituição, quanto no paciente, acaba por economizar todo um conflito que é desgastante para todos, né? Nós podemos citar, por exemplo, casos em que, um caso prático, né, para poder ilustrar, em que, por exemplo, um médico proíbe a visita de um determinado paciente. Só que a família tem uma questão patrimonial importante com esse, né, com esse familiar, que não pode esperar, requer urgência. E o hospital, às vezes, por desconhecer qual é o fundamento, né, da família para querer aquela visita com tanta insistência, acaba por negar. Então, muitas vezes, esse mal entendido a respeito do qual era a intenção da visita faz com que esse familiar vá direto para a via judicial, né, que acaba por conceder essa visita e o hospital acaba tendo um prejuízo, acaba tendo um processo. Esse é um caso prático de uma questão que poderia ter sido solucionada pela via da mediação, com uma redução de desgaste, de recurso financeiro, de tempo, de uma exposição negativa para todos. E como este exemplo, tem inúmeros. Então, é como nós havíamos falado, né, que o conceito da mediação ela vem se ampliando no mundo. Na Europa, principalmente, que foi a pergunta que você fez há pouco, ela tem sido muito incentivada, não só na área da saúde, mas em outras áreas de conflito. Mas eu vejo que a área da saúde ela é especialmente sensível e cabe a mediação de uma forma muito favorável, né, por todo o contexto sensível que envolve a área da saúde, né? As pessoas estão emocionalmente muitas vezes abaladas, são questões relacionadas à saúde, são questões que causam já estão desgastadas só pela própria situação, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra com uma prática hoje muito grande da mediação, acabou por adotá-la por quê? Porque fez cálculos e notou que quase em 100% dos casos em que os hospitais eram demandados, havia a perda da causa. Então, eles tinham um prejuízo financeiro. E isso fez com que se mudasse a concepção da resolução de conflitos e se apostasse fortemente na mediação. Né? Então, eu vejo essa prática com bons olhos para o Brasil, porque muito embora a mediação ainda seja pouco utilizada, ainda com muito campo para ampliar no Brasil, acredito que temos muito caminho pela frente ainda, eu vejo que ela tem demonstrado um potencial enorme de resoluções de conflitos de uma forma mais pacífica e mais efetiva, né? E principalmente para o gestor público, com economia de recursos, com economia de tempo, de pessoal envolvido, o que acaba sendo um ganho para todos, né? Então, a mediação, ela é um passo que já foi dado, né? Já viu-se que deu muito certo,
que é uma tendência que tem que estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, e dessa forma ela é uma tendência irreversível. Com certeza. O passo já foi dado. Com certeza. Vocês não estão inventando a roda, né? A mediação ela já existe, só vocês estão trazendo ferramentas novas para essa nossa nova realidade digital, aonde vai facilitar o acesso, né, da mediação às partes envolvidas. Isso mesmo, e a tecnologia acaba por ser uma vantagem muito grande, né, pela facilidade, pelo aprimoramento da técnica. Então, tudo isso o Sistema Resolva Saúde tem como proposta. Certo. Muito obrigado, doutora Jussiane, pelos esclarecimentos, pelas informações. Foi muito bom tê-la de volta em nossos estúdios. E finalizamos, então, mais esse programa Meu Voto Vale. Convidamos ao telespectador que acesse o www.meuvotovale.com.br, informe suas demandas e observe as resoluções apontadas por seus gestores. Obrigado, Jussiane. Obrigada, eu que agradeço. Um ótimo dia. Igualmente.